Vamos lá, ó, o seguinte. Tem visto e ouvido desde o início da campanha, na verdade, o presidente Bolsonaro tem uma aproximação com os evangélicos, com essa questão aí de cultura cristã e uma série de coisas, né? Ele fez essa aproximação já na campanha de 2018, portanto, há algum tempo já ele trata desses temas. Procurou uma aproximação com os evangélicos, isso é fato. Eu tô falando isso porque ontem o presidente, ele cumpriu a agenda de campanha lá em Aparecida. O Bolsonaro chegou lá por volta das 2 da tarde, participou de uma missa lá no Santuário Nacional de Aparecida. Por que estou colocando isso e vou colocar para os meus amigos aqui? Porque a campanha do ex-presidente Lula agora quer apresentar, pelo menos nos próximos dias, uma carta de compromisso aí voltados aos eleitores evangélicos. Até então, todo o pessoal do PT e o próprio candidato Lula tinha feito críticas a essa posição do Bolsonaro. E por isso o Lula também tentou embarrigar ao máximo, ou deixar mais para o final possível, ou até não publicar essa carta. No entanto, agora vão fazer uma publicação. E aí, o que me traz aqui a questão para os meus colegas, e eu quero falar com eles sobre isso, o que você fez críticas, agora você vai fazer uma cartinha parecida com aquela cartinha que foi tão criticada que o Bolsonaro fez com a ajuda do Michel Temer. É uma cartinha para os evangélicos, falando da questão do aborto, falando disso, daquilo, né? O Lula disse que os mandatos dele falam por si, que ele nunca fez ataque algum. No entanto, né, a campanha do Bolsonaro fala que vai ter ataque, sim, às instituições religiosas. Essa é uma guerra que a gente ouve por aí, a pessoa fala, guerra santa, um contra o outro, aí a aproximação de católicos e evangélicos, que são as duas religiões predominantes no país. Eu vou começar com você, Kim Rafael. Tem uma cartinha do Lula querendo se aproximar dos evangélicos nessa reta final, digamos assim, de segundo turno. Diferente do que eles falavam, né, quando o Temer foi lá e ajudou o Bolsonaro a escrever aquela carta, né? Eu sou a favor dessa carta. Eu acho que o Lula tem que mandar carta para todo mundo, porque ele vai precisar de voto. Eu acredito que ele fazendo isso, claro que ele vai tentar uma aproximação, mas ninguém é bobo, né? Ninguém é bobo que tem algumas questões relacionadas à campanha, a pedido de voto, a relacionamento, tentar um relacionamento que ele não teve, né, com os evangélicos, sobretudo, com os cristãos aí, os católicos, etc. Porque a gente sabe de quem realmente o Lula é apoiado e é amigo, né? De alguns governos aí daqui da América do Sul mesmo, né, que realmente tem perseguido cristãos. Então acredito que nessa situação aqui está muito claro para o eleitor identificar quem realmente é Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, se vai resolver através de uma carta, fique à vontade. Ninguém vai criticar. Eu não vou criticar. Acho que ele tem toda essa liberdade, tem que mandar carta para todo mundo mesmo. Mandar a carta, por exemplo, para as mães, né, que realmente precisam, para os filhos, né, que realmente não querem, por exemplo, ter participação em banheiro unissex com menina com homem, homem com menina. Acho que também tem que mandar essas cartinhas para eles ali também. As mães que querem abortar, manda uma cartinha falando que ele é contra o aborto, já que ele está se manifestando também sobre isso, né? E tantas outras questões, fala que o mensalão não teve nada a ver com ele, as pessoas que estão presas na Lava Jato, sobretudo aí, por exemplo, o Marcelo Odebrecht, aquelas que... Bom, tudo que relaciona a ele, manda as cartinhas para todo mundo, fala, não, eu sou inocente, inclusive na cartinha, manda uma cópia do acórdão e da sentença dizendo que ele é inocente, né? Já que ele prega tanto que ele é inocente. Então, quero ver realmente se existe uma sentença, um acórdão falando disso. Acho que a cartinha é muito benéfica para ele. Então, mande realmente as cartinhas para quem ele quiser, inclusive para a imprensa. Fala que não vai regular os meios de comunicação de imprensa, ou quando ele fala que realmente ele vai regular, qual é a forma de regulamentação das redes sociais, sobretudo, já que ele não persegue ninguém? Quem já concluiu? Ângelo Rigon, cabe essa discussão de religião na política? Eu acho que não cabe, por isso dou razão ao ex-presidente Lula. Ele se negava a fazer essa carta porque ele acha que não tem que misturar política com religião. Política que faz religião, você pratica na igreja. É o que o padre falou ontem lá em Aparecida do Norte. A igreja local de oração não de fazer campanha, como está fazendo o presidente Bolsonaro. Então, realmente, eu acho que tem que haver essa separação, porque e ele está sendo convencido diante da quantidade de fake news, de mentiras, algumas reproduzidas há pouco aqui, sobre isso. Que o Lula já falou, basta verificar os programas eleitorais dele.
durante o período que ele foi presidente, ele fez muito pelos evangélicos, pela liberdade religiosa, nada mais é do que cumprir a Constituição, coisa que quem está lá hoje não faz. Pelo contrário, ele acirra. Eu, quando era pequeno, via aquelas brigas do Oriente Médio, tudo com um pano de fundo que era a religião. Hoje eu percebo como é fácil você acender, deixar um ambiente tóxico, né? E acender um fósforo e, de repente, pegar fogo em tudo. E é uma pena que isso, de novo, venha de cima. Se todo mundo jogasse da mesma forma que o Bolsonaro joga, estaríamos aqui falando do Guilherme de Pádua. Não, mas ninguém tocou o nome dele. Estaríamos falando da Damares, da Flor de Lis, todos, não é? Se tem um monte de coisa, mas ele não apela, porque ele considera isso muito baixo. É um jogo muito rasteiro. Acho que nem formiga consegue passar por debaixo desse jogo. Vai, Fernando Tupan, quero te ouvir sobre isso, teus 2 minutos. Vai, Tupan. Paulo Caetano, eu vou contar para você. Eu encontrei nesse final de semana um bispo de uma igreja aqui de Curitiba, uma igreja evangélica, e ele deu várias razões, assim, porque ele não queria Lula presidente. Para ele, vou repetir o nome dele, o governo de esquerda, na época do PT e da Dilma, ficou muita coisa, assim, muitas mensagens que provocaram ruídos entre os evangélicos. Por exemplo, homem com homem, mulher com mulher, orgia, todas essas coisas vêm sendo discutido nas igrejas evangélicas e eles não querem isso. E por isso andam pregando, sim, um voto contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pode aumentar a liberação da sociedade. E isso será bom ou será ruim? Eu não sei. O brasileiro que tem que julgar. É a vez de Pamela Bussolini. Paulo, eu penso que a gente não pode analisar de forma tão rasa essa questão aí dessa escalada, né, religiosa nas nossas eleições. Olhar para o mandato do Lula lá de trás, como se isso fosse se repetir agora, é muito raso. Por quê? Muita água rolou por baixo dessa ponte desde que ele foi presidente. Ele foi condenado por corrupção, ele foi preso, né? As pessoas viram quem é o Lula, quem é Zé Dirceu, José Genuíno, Palocci, todo mundo viu isso. E o que acontece? As pessoas tomam um posicionamento maior. Se a gente está vendo uma escalada, né, nessa questão religiosa, por quê? Porque o Lula não está nada feliz com o posicionamento dos cristãos contra as suas condutas. Mas ele é né? cristão. Peraí, deixa eu completar. Mas ele é cristão. Só para deixar Não, vamos lá, Pamela. Lá nos 10 mandamentos, né, a gente sabe que roubar é um dos pecados. Mentira é uma coisa, né? Não. É a Pamela que vai falar. Você tá vendo como eles se incomodam? Parou. Vocês falaram a analisezinha rasa de vocês até agora. Pamela, peraí. Ó, eu tô garantindo a palavra pra Pamela. Ela tem 1 minuto pra concluir aqui o raciocínio dela. Eu preciso que vocês respeitem. Só isso. Vamos lá, Pamela. Então, seguindo, né? Por que o Daniel Ortega persegue lá os cristãos, está perseguindo os católicos na Nicarágua? Não é porque ele não gosta dos cristãos, é porque os cristãos acabaram se posicionando contra as atitudes dele. E quando a gente vê que os cristãos estão se posicionando contra as atitudes do Lula, que mente, que rouba, né? Tem até assassinatos estranhos de pessoas aí que já fizeram, inclusive, parte do PT, lembre-se, Toninho do PT, lembre-se, Celso Daniel. Então, esse posicionamento dos cristãos incomoda o Lula, tanto é que ele tem falado o seguinte, que o pastor que se posiciona contra ele não pode ser pastor. Tem vídeos dele falando, esbravejando, não pode ser pastor. Aí vai falar aqui que é fake news? O padre que não é de esquerda, o padre que não baixa a cabeça para a esquerda, é chamado de falso padre. E isso a gente vê, inclusive, aqui nessa bancada. Então, por que o cristão olha para esse tipo de atitude e se assusta? Porque a partir do momento que as pessoas tomam um posicionamento, elas se tornam inimigas do Lula. E quando são inimigas do Lula, elas serão perseguidas sim. Bobagem é achar que não.
Tanto é Vai, que Pamela. o PT tem entrado com várias ações para que as pessoas não saibam que a CNN foi tirada do ar na Conclui, Nicarágua, que o Daniel Ortega mandou carta de apoio Vamos ao lá. Lula para o segundo turno, e eles ficam entrando na justiça tentando disfarçar isso. Então ele que faça cartinha, mas eu penso que as pessoas não vão cair. Acho que vai reverberar ainda mais o que ele tem dito nos bastidores e em cima vai lá, dos Pamela. palanques. Ó, eu vou dar direito de resposta, calma, mas eu quero ouvir primeiro o Agnaldo Vieira. Rapidamente, só o fato lá em Aparecida, né? Que apoiadores do Bolsonaro ficaram molestando uma reportagem da Globo, né? Tem esse caso pessoal de que Globo lixo, enfim, mas não precisa disso, né? Como também, na época da cassação da Dilma, quando chegava alguma equipe da Globo, era também molestados pela esquerda, pelos petistas, especialmente, né, pelas reportagens que a Globo fazia na época do impeachment da Dilma. Né? Então, essa coisa também contra a imprensa, independente do lado, né, tem que parar. Você tem que ir lá votar, falar bem do seu candidato, né, e deixar essa coisa ostensiva. Lembrando que alguns países, principalmente na Europa e também no Oriente Médio, essa briga de religiões acabam em situações de tragédia, principalmente, né? Nos anos 80, na Irlanda, enfim, essa coisa de católicos e protestantes. Então é bom evitar que a coisa... Na política já está dividido, né? Se a gente entrar ainda nessa questão religiosa, vai ser mais complicada ainda, né? Então, mais tranquilidade, mais paz, para que a gente passe por esse período com mais tranquilidade e com inteligência que estamos precisando nesse momento.